Depois da morte de José Ferreira, Virgulino, o Lampião, foi com Antônio Ferreira, Livino e Antônio Rosa procurar Antônio Matilde para participar-lhe a decisão tomada. Antônio Matilde convocou o sobrinho Luiz Marinho, ou como era conhecido, Luiz Marim, dois rapazes dos Pocinos, Antônio e José, os três irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José, e um sujeito conhecido como recruta. Eram ao todo 12 homens. Em algumas ocasiões, juntavam-se a eles alguns cabras do coronel Zezé Abílio e membros da família Marcos, que estavam em guerra com os quirinos. O chefe era Antônio Matilde, e por isso o grupo passou a ser chamado de Os Matildes. Porém, como os únicos elementos conhecidos por todos na região eram Antônio e José Porcino, já que os outros eram forasteiros, o grupo era também chamado de Os Pocinos. Em fins de maio de 1921, eles subiram pelos areais frouxos e escaldantes do Vale do Mochotó, foram até perto de Rio Branco, atual Arco Verde, de onde retrocederam, e no dia 1º de junho atacaram Santa Clara, Tupanantinga. Na volta, o bando passou por Pau Ferro de Águas Belas, Itaíba, pois os Ferreiras queriam visitar seus irmãos que estavam ali sob a proteção do coronel Chico Martins. Pararam fora da vila e enviaram mensageiros, pedindo permissão ao coronel para ir ali ver os parentes. O coronel autorizou a visita. Deviam ir à noite, discretamente e apenas usando armas curtas. Os cangaceiros desceram para Alagoas e, a 5 de junho, toparam com as volantes dos capitães José Caetano e Teófane Torres, das quais faziam parte os tenentes Lucena, José Carneiro Campos, Optato Gueiros e Eutíquio Medeiros. O encontro foi na fazenda Pilão do Gato, ao norte do Olho d'Água do Chicão, atual Ouro Branco. Deu-se uma troca de tiros sem prejuízo de parte a parte, a não ser de objetos. Saquearam fazendas na região de Capiá e Maravilha. O povo, assustado, abandonava as fazendas e povoados e corria para Santana do Ipanema. O objetivo desses saques, além de arrecadar dinheiro, era atrair o tenente José Lucena. O estratagema surtiu efeito. José Lucena estava em Santana do Ipanema quando soube dos ataques ocorridos em Maravilha. Imediatamente, com a volante de 60 praças, rumou para lá, rompendo umas 10 léguas de chão. Em Maravilha, souberam que os cangaceiros tinham subido para Olho d'Água do Chicão. Lucena foi atrás. Ali no dia 9 de junho, a volante bateu-se com os cangaceiros. Foi uma escaramuça maluca. Os Ferreiras pareciam onças famintas, lutando com atrevimento e afoiteza, mas sem organização, sem nenhum plano. Depois do combate, ao passar pela fazenda Lajedo Alto, perto de Olho d'Água do Chicão, José Lucena encontrou na estrada José Porcino, que não tinha participado da luta, pois naquele dia se ausentara do bando para ir a uma festa naquela fazenda. Lucena não quis conversa, matou-o friamente. Dizem que José Porcino foi enterrado ainda vivo. O bando foi esconder-se no Morro Vermelho, abaixo de Mariana, atual Manari. Virgulino chamou o tio e os irmãos para uma conversa. Eles contavam agora com apenas 11 homens, e a volante vinha com um mar de gente. Que tal uma tocaia? A prioridade número 1 era vingar a morte de José Ferreira, e o alvo principal era o tenente José Lucena, tido como o responsável pelo seu assassinato. Os rapazes levaram uma semana planejando a emboscada. Convidaram mais gente para o bando. Revoltados com a morte de José Porcino, seus irmãos Cícero, Joaquim, Manuel e Pedro também se armaram. José Lucena tinha ido a Jatobá de Tacaratu, em Pernambuco,
para uma reunião com as autoridades daquele estado, a fim de combinarem ações simultâneas na divisa de Pernambuco com Alagoas. Na volta, Lucena passaria por Espírito Santo, atual Inajá. Os cangaceiros resolveram tocaiá-lo no caminho. Para atrair a volante, eles deixaram de propósito rastros bem visíveis na estrada que vai de Espírito Santo para Mata Grande. E por onde passavam, iam dizendo: "Tamo indo para Mata Grande." Ao chegarem à fazenda Cruz, em Poço Branco, na tarde do dia 19 de junho de 1921, passaram direto pela estrada em frente à casa de José Mandu, deixando as marcas das alpercatas no solo arenoso. Porém, mais adiante, voltaram por dentro do mato e foram pedir a José Mandu para passar a noite ali. Arrancharam-se fora da casa, no alpendre, observando a estrada. Atrás da casa ficava o leito seco do rio Moxotó, magiado de frondosas caraibeiras e palmeiras catulé. A noite fez um frio danado. Ninguém conseguiu dormir. Pela madrugada, 20 de junho de 1921, a fim de esquentar o corpo, puseram em ação. Lampião foi com um grupo entrincheirar-se atrás da cerca do curral, do outro lado da estrada. Antônio Ferreira foi com outro grupo esconder-se numa barroca à direita da casa. Antônio Matilde e Livino prostraram-se com os demais à esquerda da casa, atrás de umas moitas. A emboscada tinha um fim específico: matar José Lucena. Não interessava matar soldados, quaisquer soldados. Tinham de matar era Lucena. Se além dele morressem outros, tudo bem, mas o alvo mesmo era o tenente. Aquela seria a primeira vez em que os Ferreiras, assumidamente como cangaceiros, participariam de um grande combate com a polícia. Havia, contudo, um problema. Os cangaceiros não conheciam Lucena. Tudo o que sabiam era que o tenente era um homem alto e costumava viajar à frente da coluna. Ao clarear do dia, a volante apontou na estrada. Era soldado que não tinha quem contasse. Na verdade, não era uma volante, mas duas. A de José Lucena, com uns 80 homens, puxando na frente, e um pouco atrás, a do tenente Enéas Barros, com cerca de 40. Os cangaceiros, seguindo o plano previamente traçado, concentraram praticamente todos os tiros no homem alto que vinha à frente da tropa. O tiroteio não demorou muito. Os atacantes, quando tiveram certeza de que o homem, objeto de sua fúria, estava morto, cessaram a luta e fugiram correndo, agachado por dentro do areal do rio Moxotó, gritando, xingando, gargalhando sarcasticamente, latindo, rinchando e zurrando feito animais. Apesar de ter sido abatido o cangaceiro recruta, também conhecido como gafanhaque, os Ferreiras estavam de alma lavada, certos de que tinham eliminado o responsável pela morte de seu pai. Foi enorme a sua frustração ao saberem que o homem que ia na frente da coluna, alvejado com mais de 40 tiros, não era José Lucena. O tenente tinha se atrasado um pouco e quem morreu foi um soldado comprido chamado Felinto da Silva, que vinha na frente. Lampião lamentava, mordendo os beiços. Não pode ser, não pode ser.